Amado Pai, nós damos graças por este evento que o Senhor nos permite fazer. Te damos graças pela oportunidade de levar as boas novas do nosso Salvador Jesus Cristo. Te damos graças por ter nos dado tão grande dádiva, um Salvador tão grande, Senhor. Sei que sou um indigno instrumento, mas, Senhor, peço que o Senhor purifique os meus lábios, Senhor, para não desonrá-lo com nenhuma das palavras que falarei. Guie-me com teu Santo Espírito, guie a todos que estão participando, para que o seu nome seja honrado. Pedimos tudo isso no santíssimo nome de teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, gostaria de começar com umas palavras que nosso Senhor Jesus Cristo falou pouco antes de sua crucifixão. Está em João capítulo 12, versículo 32, e diz o seguinte: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ele estava se referindo à sua crucifixão que estava próxima. Essa crucifixão, essas novas da cruz de Cristo, levadas pela igreja primitiva, pela igreja apostólica, no livro de Atos nos diz que transtornou o mundo. As boas novas eram demasiado boas. Mas a realidade é que nos dias de hoje, 2000 anos depois, a maioria do mundo, eu incluiria também a maioria do cristianismo, realmente sabe muito pouco no que consistiu aquela cruz de Cristo. Quais as implicações que essa cruz de Cristo tem na vida dos crentes em seu cotidiano? É por isso, irmãos, que esse versículo terá um segundo cumprimento no fim dos tempos. É evidente que Cristo não será crucificado novamente. Mas o que vai acontecer é que, precisamente, todo aquele amor despejado pelo céu na cruz do Calvário será revelado de uma grande maneira, que toda a humanidade poderá conhecer essas boas novas. Diz aqui no versículo: a todos atrairei a mim mesmo. Prestem atenção, irmãos, que diz todos, não diz os cristãos, não diz os crentes, não diz os adventistas do sétimo dia, diz todos. Isso significa, irmãos, que todos aqueles que não seguirem a Cristo será simplesmente pelo fato de que eles o rejeitaram. Porque todo esse amor colocado na cruz do Calvário será revelado bem claramente, de tal maneira que todos serão atraídos, todos conhecerão esse amor. E eles poderão decidir se aceitam ou rejeitam. E no contexto desta revelação do que representa a cruz de Cristo, agora, no fim dos tempos, está a mensagem que abordaremos esta noite. A mensagem da justiça de Cristo. E sobre esse assunto, vamos ver o que o Espírito de Profecia diz nesta citação, em Testemunhos para a Igreja, volume 6, páginas 27 e 28. A mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma até a outra extremidade da terra, a fim de preparar o caminho ao Senhor. Essa é a glória de Deus com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo. Aqui nos diz claramente, irmãos, que a mensagem da justiça de Cristo será absolutamente central no alto clamor do fim dos tempos. Diz que há de soar de uma extremidade da terra até a outra e preparará o caminho do Senhor. Quero mostrar mais uma citação de Ellen White, que nos fala dessa mesma mensagem. Aqui ela já não usa o mesmo termo, a justiça de Cristo, mas sim Cristo, justiça nossa.
E sabemos que essa justiça é a justiça de Cristo. E essa justiça é nossa. É para todos nós e a veremos ao longo desta noite. Deus concederá luz adicional e verdades antigas serão recuperadas, que serão reabastecidas no armazém da verdade. E para onde quer que irão os obreiros, eles triunfarão. É o que podemos dizer da cruz de Cristo, que ficou de um grande modo esquecida e agora está sendo reabastecida, revelada essa verdade que ficou por tantos anos no obscurantismo. Segue dizendo, como embaixadores de Cristo, hão de esquadrinhar as Escrituras para investigar as verdades que estavam ocultas embaixo dos escombros do erro, e hão de comunicar aos outros cada raio de luz que receberão. Haverá somente um interesse prevalecente, um só propósito que absorverá todos os demais. Cristo, justiça nossa. Ela retrata precisamente que todo o interesse estará centrado nesta mensagem que estamos abordando esta noite. A justiça de Cristo ou Cristo, justiça nossa. Essas palavras demonstram a importância que tem essa mensagem. Irmãos, antes de falarmos sobre o que é realmente a justiça de Cristo, gostaria de salientar um outro aspecto, e é sobre qual é o nosso posicionamento como povo de Deus nos últimos dias, na atualidade com respeito a este assunto da justiça de Cristo. Bem, para isso nada melhor do que recorrer àquele que não se pode equivocar, ao testemunho fiel que fala precisamente a nós, a Igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículo 18 nos diz o seguinte: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Bem, aqui nos é dito uma série de coisas, mas eu gostaria de salientar essas que estão sublinhadas. Roupas brancas para que te vistas, porque Laodiceia parece estar nua. Bem, a maioria desses são símbolos que na maioria das vezes acontece no Apocalipse. Para entender no que consistem esses símbolos, vamos recorrer novamente ao Espírito de Profecia. E aqui nos diz, em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 216, ouvireis ao testemunho fiel que os aconselha a procurar o ouro provado em fogo e a vestidura branca e o colírio. Ela está se referindo diretamente ao versículo que acabamos de ler, Apocalipse capítulo 3, versículo 18. E ela continua dizendo, o ouro é a fé e o amor, e a vestidura branca é a justiça de Cristo. Então, irmãos, a justiça de Cristo, que estamos vendo que é um assunto tão importante e tão central para o fim dos tempos, é algo que, segundo disse o testemunho fiel ao anjo da igreja de Laodiceia, Laodiceia carece da justiça de Cristo. Por isso diz que estás nua e não apareça a vergonha da tua nudez. Vamos ver algo mais que o testemunho fiel disse para o anjo da igreja de Laodiceia. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Irmãos, o testemunho fiel diz, eu conheço as tuas obras. Quero fazer uma menção especial a esse adjetivo possessivo da segunda pessoa. Tuas obras. Eu conheço as tuas obras, as obras de Laodiceia. Aqui se revela claramente que o problema de Laodiceia é que tenta a sua aceitação por meio de suas obras. Laodiceia, de alguma maneira, participa da justificação pelas obras. Nos diz aqui, irmãos, que o problema de Laodiceia é o legalismo. O legalismo em qualquer de suas facetas em que se pode manifestar. Não é uma nem duas, são muitas.
E eu gostaria de dizer que eu concordo com o que o pastor Peno falou, que o problema de Laodiceia é que ela ainda está vivendo no velho pacto e não no novo pacto. Bem, irmãos, me alongando um pouco no tempo, eu gostaria de me deter um pouco mais neste assunto, porque é de suma importância que entendamos qual é o nosso posicionamento como povo em relação a esta mensagem tão importante. O nosso posicionamento atual. E para isso vamos a Isaías. Está em Isaías capítulo 58, versículo 12, que diz: E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas. E algumas versões diz reparador de brechas, e restaurador de veredas para morar. Prezados irmãos, aqui nos é apresentado um povo que está restaurando brechas, que está restaurando verdades antigas que estavam sepultadas. E dentro de todas elas, de maneira preeminente, restauram aquelas que são ditas nos versículos seguintes. Nos versículos 13 e 14, a verdade sobre o sábado. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor, etc, etc. Eu não vou ler tudo, irmãos, nós já conhecemos. O que eu quero ressaltar aqui, irmãos, é que há um povo que está reparando verdades antigas, e preeminentemente o sábado. Bem, irmãos, vamos ver a que povo está se referindo esta citação de Isaías. A irmã White, no livro O Grande Conflito, esclarece. Depois de citar esses versículos de Isaías, capítulo 58, versículos 12 a 14, ela diz: esta profecia também se aplica ao nosso tempo. A ruptura foi feita na lei de Deus quando o sábado foi mudado pelo poder romano. Chegou, porém, o tempo para que esta instituição divina seja restabelecida, o sábado. A ruptura deve ser reparada e levantado o fundamento de geração em geração. Ela diz que a profecia se aplica também ao nosso tempo. E eu diria que, principalmente, se há um povo que tem restaurado a verdade do sábado, é o povo adventista. Por que eu estou citando esses versículos de Isaías 58, irmãos? Porque eles são aplicados a nós e eles nos servem para entendermos o contexto do que vem a seguir. E a continuação do capítulo 58, logicamente, é o capítulo 59. Eu não vou ler o capítulo inteiro, porque não há tempo, mas eu vou ler 3 versículos do capítulo 59. Isaías 59:4 diz: ninguém há que clame pela justiça. Então, irmãos, de Laodiceia se diz que ela não tem as vestiduras brancas, não tem a justiça de Cristo. Aqui nos fala de um povo e temos visto que Isaías 59 está contextualizado num marco temporal de Isaías 58, que é o nosso tempo. Não há quem clame pela justiça, e não há outra justiça senão a de Cristo. Nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. E no versículo 6 diz: as suas teias não prestam para vestes. Que teias são estas? A sequência deixa claro: nem se poderão cobrir as suas obras. Irmãos, essa é a mesma coisa que o testemunho fiel disse a Laodiceia. O testemunho fiel disse a Laodiceia: eu conheço as tuas obras, mas também diz que está desnuda. E aqui deixa claro, esclarece que as tuas obras não servem para vestir-te. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. O problema de Laodiceia com o legalismo é que suas obras não lhe permitem vestir-se. Ela continua nua. As suas obras são obras de iniquidade e obra de violência há nas suas mãos. Vamos ao versículo 8. Não conheceram o caminho de paz. Eu quero fazer uma menção especial e realçar esta palavra paz.
nem há justiça nos seus passos, o mesmo que dizia o testemunho fiel ao anjo da igreja de Laodiceia. Fizeram para si veredas tortuosas, todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Irmãos, esta palavra, paz, que as autoridades civis e eclesiásticas proclamarão justamente antes do fim, essa é a paz e segurança que Paulo nos fala em 1 Tessalonicenses. Irmãos, Jesus Cristo disse: a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu dou a vocês a minha paz, não a que o mundo dá. Há dois tipos de paz, a que o mundo dá e a que Cristo dá. Aqui o texto se refere à paz que Cristo dá. A paz que Isaías fala no capítulo 59, versículo 8, é a paz com Deus, a reconciliação com Deus, a reconciliação com a vontade divina. É a paz que nos fala Romanos 5:1. Justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo que eu acabo de citar, Romanos 5:1, justificados pela fé, temos paz com Deus, nos fala precisamente qual é esse caminho de paz, que fala em Isaías 59:8 e que Laodiceia não conhece. Romanos 5:1 diz que o caminho para a paz é a justificação pela fé. Irmãos, Laodiceia não conhece a justificação pela fé. E isso fica evidente porque não tem a justiça de Cristo, como diz o testemunho fiel. Não há outro caminho para obter a justiça de Cristo, a não ser pela justificação pela fé. Laodiceia, como nos diz Isaías 59:8, não a conhece. Irmãos, isso tem algumas implicações bem profundas e severas. Vejamos, irmãos, o que nos diz Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Paulo nos está dizendo aqui que se a justiça é pela lei, com a intenção de satisfazer a lei com as minhas próprias obras, e é isso que nos diz o testemunho fiel que Laodiceia está fazendo, então Cristo morreu em vão. É tornar a cruz de Cristo vã. Todo tipo de legalismo torna a cruz de Cristo vã. Coloca Cristo de lado. E este é o problema de Laodiceia, irmãos. Irmãos, isso pode soar muito duro, mas não é muito difícil concluir isso por outros meios. Por exemplo, o mesmo testemunho fiel disse ao anjo da igreja de Laodiceia que Cristo está chamando à porta. Se Ele está chamando à porta, é porque a porta está sendo mantida fechada por nós. Estamos mantendo Cristo do lado de fora. Há outro detalhe bem importante em relação ao assunto de que Laodiceia está deixando Cristo de lado. Laodiceia é o Israel antitípico do fim dos tempos. Então, irmãos, o Israel típico foi aquele que jornadeou pelo deserto. O capítulo 5 do livro de Josué nos diz que quando eles já haviam atravessado o Jordão e estavam a ponto de tomar a cidade de Jericó, a Páscoa é celebrada. O capítulo 44 de Patriarcas e Profetas, que se intitula A Travessia do Jordão, nos dá um detalhe muito interessante. É que o povo de Israel estava há muitos anos sem celebrar a Páscoa. E pela primeira vez agora celebravam a Páscoa. Quer dizer, estavam jornadando pelo deserto sem celebrar a Páscoa. Isso quer dizer que eles deixaram de lado esse cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo, o qual era celebrado na Páscoa. Irmãos, esse era o tipo, e é também a situação do antítipo. O problema real de Laodiceia é o legalismo. E como conclusão está deixando Cristo de lado.
Quero trazer algumas citações adicionais de Ellen White que fundamentam o que estamos falando. Esta citação está em Fundamentos da Educação Cristã, página 472. É uma citação muito importante que foi escrita em 1897. Ela diz o seguinte: homens que professam piedade, irmãos, aqui ela está se referindo a cristãos. Homens que professam piedade, adventistas do sétimo dia, têm desprezado a Cristo na pessoa de seus mensageiros. Mensageiros, ela está se referindo aos pastores Wagner e Jones, a quem ela também se refere como mensageiros celestiais. Eles estavam trazendo uma mensagem do céu. Ela estava falando que os homens que professavam piedade, ao desprezá-los, estavam desprezando a Cristo. Como judeus, eles rejeitam a mensagem de Deus. Irmãos, ela compara com a rejeição dos judeus. Continuando, ele não era o Cristo que os judeus haviam esperado. Irmãos, os judeus no tempo de Cristo criam que o Messias viria. Eles criam no Messias que viria, mas eles haviam forjado em suas mentes um Cristo segundo a sua própria lógica e entendimento. Assim, quando surgiu o Cristo verdadeiro, eles não o reconheceram. E ela continua dizendo: do mesmo modo, hoje em dia, irmãos, são as palavras do Espírito Santo inspirando a pena de Ellen White. Do mesmo modo, hoje em dia, os mensageiros enviados por Deus não são os que os homens têm esperado. O que aconteceu no tempo dos judeus com Cristo acontece com o Israel antitípico do tempo do fim. São várias citações que Ellen White compara o tratamento dispensado a Cristo na pessoa do Espírito Santo com o tratamento dispensado a Jesus de Nazaré pelos judeus do seu tempo. Ellen White também diz o seguinte, na próxima citação, que está na carta de 1896 e que também está nos materiais de 1888. Todo o universo celestial foi testemunha do trato vergonhoso que se deu a Jesus Cristo, representado pelo Espírito Santo. Se Cristo houvesse estado diante deles, eles o haveriam tratado de forma similar, como fizeram os judeus. Isso ela escreveu em 1896 sobre o trato dispensado a Cristo na pessoa do Espírito Santo, nos anos anteriores e posteriores a 1888, quando essa mensagem da justiça de Cristo foi apresentada. Irmãos, se isso aconteceu naquela época, há razões para acreditar que isso continua acontecendo hoje. Porque, irmãos, mais de 100 anos depois, nós continuamos nesta terra. Eu considerei muito importante mostrar a todos qual é a nossa situação, para que nós não nos conduzíssemos ao auto-engano, porque o testemunho fiel mostra a igreja de Laodiceia como uma igreja auto-enganada. Então, temos que sair deste engano e estudar detalhadamente o que nos diz o testemunho fiel. Irmãos, porque a única maneira de resolver um problema é identificá-lo. Agora, sem mais demora, no que consiste a justiça de Cristo à luz da Bíblia e do Espírito de profecia? Então, para entendermos o que é a justiça de Cristo, em primeiro lugar, irmãos, seria muito importante ver qual é a razão principal pela qual Cristo veio a este mundo, em que Cristo se encarnou. Este propósito principal da encarnação de Cristo aparece logo no início do Antigo e do Novo Testamento. Agora vamos ver já no início do Antigo Testamento. Já vemos aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15, é a primeira vez, irmãos, que é mencionado Cristo encarnado. A Bíblia menciona
Cristo, a segunda pessoa da divindade, o qual desempenha todo o papel no processo da criação, mas aqui em Gênesis 3,15 menciona Cristo como o Cordeiro encarnado que viria ao mundo. Então, em Gênesis 3,15, diz Deus, falando à serpente: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. A semente aqui se refere a Cristo. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui diz que Cristo feriria com uma ferida mortal a cabeça da serpente. Em que consiste exatamente essa ferida mortal? É o que nos diz no início do verso 15: e porei inimizade entre ti e a mulher. Isso quer dizer que, devido à nossa natureza caída, nós temos amizade com a serpente e inimizade com Deus. Então, o propósito de Cristo é pôr inimizade com a serpente e nos reconciliar com Deus. Nos reconciliar com a vontade divina. Isso nos mostra o propósito primário de Cristo em sua encarnação. Bem, vamos em frente. Como eu dizia, o princípio do Novo Testamento, assim como no primeiro capítulo do Novo Testamento, nos é apresentada a mesma ideia sobre esse propósito de Cristo. Aqui em Mateus capítulo 1, versículo 21, o anjo falando a José disse: e dará à luz um filho, se referindo a Maria, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O propósito de Cristo, que é apresentado pelo anjo a José, é que salvaria o seu povo dos seus pecados. Mas, irmãos, se pecado é o que nos diz 1 João capítulo 3, 4, que é a transgressão da lei, salvar o povo dos seus pecados é salvar o povo de transgredir a lei. Isso quer dizer colocar o seu povo em harmonia com a lei, em harmonia com a vontade divina. É exatamente o mesmo propósito que nos apresenta Gênesis 3,15. Isso aparece em outros lugares na Bíblia. Vamos ver mais uma passagem. Está em Isaías capítulo 42, versículo 1. Aqui é o pai falando com o filho. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. Esse é o propósito do Messias que viria. Segundo o que diz o Pai aqui em Isaías 42, 1. Agora, justiça, biblicamente falando, nós podemos identificar no Salmo 119 e também no que eu mostro aqui para vocês. Está em Isaías 51, 7. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo em cujo coração está a minha lei. Isso quer dizer que ter justiça é ter a lei no coração. Portanto, quando Isaías, capítulo 42, versículo 1, diz que o Messias traria justiça aos gentios, quer dizer que colocaria a lei em seus corações. Quer dizer que conformaria os corações do seu povo à vontade divina. E isso se relaciona ao que vimos em Gênesis capítulo 3, versículo 15 e em Mateus capítulo 1, versículo 21. Mas eu quero voltar um momento a Gênesis capítulo 3, versículo 15 e a Mateus capítulo 1, versículo 21, os quais nos mostram o propósito primário do Cordeiro que deveria vir ao mundo. Nesses dois versículos, Gênesis 3, 15 e Mateus 1, 21, nos apresenta um aspecto fundamental desse Messias que viria. Em ambos se apresenta como um descendente, uma semente de uma mulher caída. Porque, irmãos, em Gênesis 3,15, quando Deus está falando com a serpente, Eva já havia caído, já tinha uma natureza caída, já tinha uma natureza pecaminosa.
Então, irmãos, Cristo é o descendente, a semente de Eva. Ele vem da geração de Eva, e segundo nos diz Mateus 1:21, Cristo nos é apresentado como sendo a semente direta de Maria. Cristo foi diretamente o filho de Maria. Ele também foi a semente de uma mulher caída. Porque, irmãos, Maria foi uma mulher caída, não foi uma mulher imaculada. Aqui na Espanha já é passado da meia-noite, já é 8 de dezembro, e em 8 de dezembro, o mundo católico celebra a Imaculada Conceição. Mas nós sabemos muito bem, irmãos, que à luz da Bíblia, Maria não foi uma mulher imaculada. Maria foi uma mulher pecadora como nós todos somos. E ela tinha uma natureza caída como nós todos temos. Assim como também teve seu filho. Porque Deus trouxe seu filho a este mundo não como ele fez com Adão. Deus criou Adão do barro. E Cristo veio a este mundo de uma maneira distinta. Cristo era pré-existente, mas Cristo veio a este mundo enxertado na descendência humana, enxertado na genética humana. Ele foi incrustado, por assim dizer, dentro desta raça caída, para ser eleito representante dela. Por que tudo tinha que ser assim? Porque isso é um aspecto fundamental do propósito do Messias, que se nos apresenta em Gênesis 3:15 e Mateus 1:21, porque essa justiça perfeita que ele viveu durante 33 anos e meio, e da qual pretendemos falar hoje, era para nós também. A sua experiência seria a nossa experiência. E eu quero falar um pouco disso, e para isso utilizarei uma passagem que vem de Palavras de Vida do Grande Mestre e que eu mostrarei para vocês agora na continuação. Palavras de Vida do Grande Mestre, página 253, diz o seguinte: somente o manto que Cristo proveu pode nos tornar dignos de aparecer diante da presença de Deus. O Espírito de profecia nos deixa claro que não há outro meio de aparecer digno diante da presença de Deus. E é somente através de Cristo e do seu manto. E como diz Atos 4:12, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, se referindo a Cristo. Bem, continuando aqui, ela diz em Palavras de Vida do Grande Mestre: Cristo colocará este manto, e há uma vírgula, porque na continuação se explica no que consiste este manto. Esta roupa de sua própria justiça sobre cada alma arrependida e crente. E este manto, esta roupa é a própria justiça de Cristo. E a continuação da citação diz: sobre o que o testemunho fiel fala a Laodiceia. Eu te aconselho, disse ele, que compres de mim vestiduras brancas para que não se descubra a sua vergonha e a sua nudez. As vestiduras brancas que o testemunho fiel fala a Laodiceia são o manto de Cristo, de que está falando aqui o Espírito de profecia. Este manto, tecido no tear do céu, não tem sequer um fio de invenção humana. Vemos aqui, irmãos, qual é o problema de Laodiceia. Lembram de que o testemunho fiel falava: eu conheço as suas obras, mas as suas obras não servem para este manto. O manto não tem sequer nenhum fio de invenção humana. Toda a intenção de usar sequer um fio de invenção humana estraga o manto. Esse manto não servirá, porque o manto é tecido no tear do céu. Mas, irmãos, por que se diz que é tecido no tear do céu, se Cristo estava vivendo neste mundo como um homem? Isso é porque, lembrem-se, irmãos, que em João 14:10, Cristo diz: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Cristo estava vivendo nesta terra e o manto estava sendo tecido. Mas era o Pai que estava tecendo desde o céu. Era o Pai que estava habitando no Filho e fazia suas obras.
Cristo desenvolveu um caráter perfeito e nos oferece dar a nós um caráter perfeito. Mas, irmãos, devemos ver algo aqui. Quando se fala de nos dar a justiça de Cristo, não se fala de nos dar de uma maneira legal. Se trata de nos imputar um caráter. Irmãos, um caráter não é algo legal. Tem implicações legais. Mas o caráter, irmãos, não é algo legal. O caráter, irmãos, é algo vivido. O caráter é o que eu sou, o que eu manifesto com os meus atos, as minhas palavras, o que os outros veem em mim. Irmãos, isso não é algo legal, é algo vivido. E aqui nos diz que ele desenvolveu um caráter perfeito. Agora, irmãos, esse verbo desenvolveu poderia nos fazer pensar que Cristo não tinha um caráter perfeito até que ele o desenvolveu, que não tinha um caráter perfeito previamente. Mas, irmãos, Cristo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da divindade, era Deus, era realmente Deus. Era o Filho de Deus e participava da santidade de Deus no céu. Se aqui diz que ele desenvolveu um caráter perfeito, é porque ele estava em novas circunstâncias. Ele veio e viveu como humano em nossa carne caída e pecaminosa. Ele enfrentou todas as adversidades e vicissitudes que, como nós, seres caídos e pecaminosos, temos que passar ao longo desta vida. E, neste sentido, ele desenvolveu um caráter perfeito. À medida que ele ia enfrentando as adversidades que nós temos que enfrentar, ele ia desenvolvendo o seu caráter e foi considerado totalmente desenvolvido quando ele passou por todas as adversidades que nós temos que passar. Vamos seguir lendo. Tudo o que nós fizermos por nós mesmos está manchado pelo pecado. Novamente, irmãos, as nossas obras não servem. Nenhum fio de invenção humana serve. As obras de Laodiceia não servem. Mas o Filho de Deus apareceu para tirar os nossos pecados. E não havia pecado nele. A definição de pecado é a transgressão da lei, 1 João 3,4. Irmãos, toda a intenção de adicionar alguma coisa a esta definição de pecado, a qual Ellen White diz que é a única definição de pecado que está na Bíblia, então toda a intenção de ampliar essa definição de pecado torna fútil o propósito de Cristo, de tirar os nossos pecados. Se, por exemplo, se o pecado fosse a nossa natureza, o que somos, não o que pensamos e fazemos, mas sim o que somos, como propôs Agostinho de Hipona, se isso fosse pecado, o pecado não poderia ser tirado de nós até a trasladação, até que essa carne corruptível fosse transformada em uma carne incorruptível. Porém, pecado não é isso, irmãos. Pecado é a transgressão da lei. E Cristo apareceu para tirar os nossos pecados. Mas Cristo foi obediente a todo o requerimento da lei. Aí está a perfeita justiça. Ele disse de si mesmo: me comprazo em fazer a tua vontade, ó Deus meu, e tua lei está no meio do meu coração. Salmo 40, versículo 8. Aí é quando Cristo, e isso é confirmado em Hebreus 10, está se submetendo ao seu Pai para cumprir a sua vontade. Mas, irmãos, ele não a cumpria anteriormente? Claro que sim. Mas ele está se submetendo ao Pai porque vai viver agora em uma nova circunstância. A circunstância de viver como um humano, em nossa carne caída e pecaminosa. Atravessar por onde nós temos que atravessar. E segue dizendo: quando estava na terra, ele disse a seus discípulos: eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. João capítulo 15, versículo 10. Novamente, a justiça perfeita. Por sua obediência perfeita, tornou possível que cada ser humano obedeça aos mandamentos de Deus. Para obedecermos os mandamentos de Deus,
Não há outro ato possível, a não ser o ato de que Jesus obedeceu e tornou possível. Isso quer dizer que a sua justiça possibilita que nós tenhamos justiça. Não há outro jeito. E os passos que nós temos que dar são os passos que Ele já deu. Segue dizendo a citação. Quando nos submetemos a Cristo, o coração se une com seu coração, a vontade se funde com sua vontade, a mente chega a ser uma com sua mente. Irmãos, aqui não está se falando de algo legal. Está se falando de se unir o nosso coração com o dele, de fundir a nossa vontade com a dele, de chegar a ter a mente uma com a sua. Isso não é algo legal, isso é algo vivencial. E segue dizendo, os pensamentos se sujeitam a ele, vivemos a sua vida. Irmãos, isso não é algo legal, embora tenha implicações legais. É algo vivencial, e prestem atenção, irmãos, que começa dizendo, quando nos submetemos a Cristo, quer dizer quando exercemos fé. Irmãos, o Salmo 40, no versículo 8, fala de que como Cristo se submete ao Pai antes de encarnar-se. Do mesmo modo, nós, quando nos submetemos, acontece tudo isso. É a mesma experiência, é seguir os passos de Jesus. Segue dizendo, então, quando o Senhor nos contempla, Ele não nos vê vestidos de folhas de figueira. Essas folhas de figueira são aquelas que Adão e Eva usaram, que representam exatamente a justificação pelas obras. E como vocês lembram muito bem, Adão e Eva continuaram a sentir-se desnudos. Ele não vê roupas de folhas de figueira, não a nudez e a deformidade do pecado, senão sua própria roupa de justiça, que é a perfeita obediência à lei de Jeová. Mas, irmãos, Deus vê isto quando nos contempla. Quando contempla a esses que a justiça é transmitida, não porque tenha sido atribuída uma característica legal, mas porque, literalmente, a justiça de Cristo está neles. Vejam o que diz no livro Educação, páginas 248 e 249. Ensinem seus jovens e crianças a escolher para si aquela veste real tecida nos teares celestiais. É o mesmo que estávamos falando antes do manto de Cristo, de linho fino, limpo e resplandecente. E aqui é citado Apocalipse 19:8. É quando a esposa finalmente está preparada para se casar com o esposo. Continua dizendo, tal veste, o próprio caráter imaculado de Cristo, é livremente oferecido a todo ser humano. A vestimenta não é um atributo legal, é o caráter imaculado de Cristo. Seguindo, diz, mas todos os que a recebem, a receberão e usarão aqui. Ellen White é enfática, irmãos, hão de receber aqui, nesta terra, antes da trasladação nesta carne caída e pecaminosa. Gostaria de passar agora a ver alguns detalhes, como se foi fazendo este trabalho de se ir tecendo este manto de justiça. Vamos primeiramente a Filipenses 2:8, que nos diz o seguinte, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, está falando de Cristo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Agora, quando diz sendo obediente, como vimos antes que ele desenvolveu um caráter perfeito, pode parecer que antes não era obediente e que em um dado momento se fez obediente. Isso não foi assim. Aqui diz sendo obediente porque ele foi completando esse manto de obediência perfeita, de justiça perfeita, à medida que ia enfrentando as adversidades e as vicissitudes que nós homens temos que passar. Ele ia completando o manto. Irmãos, ele o termina de completar e se faz, por assim dizer, completamente obediente em sua morte. Na cruz, quando ele sofre a maior adversidade, a maior penalidade que ele teve que sofrer em sua vida. Outra citação está em Hebreus capítulo 5, versículo 8. Vejamos o que nos diz. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Novamente é algo dinâmico.
aprendeu a obediência, fazendo-se obediente, desenvolveu um caráter perfeito, mas tudo é pela mesma razão, porque foi completando, não porque Cristo antes não participava da obediência. Ele sempre teve um caráter perfeito, tanto no céu como em uma nova circunstância aqui na terra e em nossa carne. Mas vejam o que diz: por aquilo que padeceu, aprendeu, completou a obediência à justiça. Como isso foi se completando? Pelo que padecia, por passar por nossos padecimentos. O maior dos padecimentos, Cristo sofreu na cruz. E por isso, o seguinte versículo, Hebreus 5:9, diz: e tendo sido aperfeiçoado. E novamente, irmãos, não é que Cristo não fosse perfeito, mas o seu manto é terminado perfeito na cruz, quando ele sofre o mais severo padecimento. E foi aí que o seu caráter foi completado, e que foi completado o seu manto de perfeita justiça, é o que diz a continuação, o capacita a ser o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Repetindo, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Somente ao ter terminado esse manto da perfeita justiça, o capacitou a ser o autor da eterna salvação para nós. E a continuação é muito interessante. Paulo, em Hebreus 5:10, Hebreus 5:10 diz: tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. De novo nos diz, ele está habilitado, está capacitado para ser o sumo sacerdote quando ele termina esse manto de justiça perfeita, que é completado na cruz. E por isso não é de se estranhar que suas últimas palavras na cruz são essas que nos diz João no capítulo 19, versículo 10. Está consumado. O que estava se consumando aí? O que havia se consumado? Seu manto de justiça perfeita. Vejam o que Ellen White relata em O Desejado de Todas as Nações, página 704. Descansava pela fé naquele a quem se deleitara sempre em obedecer, e à medida que em submissão se confiava a Deus. Irmãos, essa é uma experiência de um homem. Isso não é a experiência de Deus. Não é que Cristo não fosse Deus. Cristo nunca deixou de ser Deus. Mas essa é a experiência de um homem, não a experiência de Deus. E à medida que em submissão se confiava a Deus, o sentimento da perda do favor do Pai se desvanecia. Pela fé saiu Cristo vitorioso. Irmãos, aqui não diz que Cristo venceu por sua onipotência, por um atributo divino. Não diz que venceu por ter uma carne santa, imaculada. Não, não. Diz que venceu pela fé. Novamente, irmãos, esta é uma experiência de um ser humano. Essa é uma experiência de um crente. E essa fé pela qual Cristo venceu é, logicamente, a fé de Jesus. E é a fé que Ele promete nos dar. Nós podemos vencer, nós somos justificados pela fé de Jesus. Não por nossa fé. Nossa fé é como nossas obras. Nossas obras são tecidos que não servem. Quero voltar à Bíblia, a um versículo que é extremamente importante. Quem sabe o mais importante que eu vou mostrar hoje, diz de uma maneira sucinta como isso funciona no crente. Gálatas 2,19, em português, diz assim: estou crucificado com Cristo. Aqui nos é apresentado um crente que foi crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O eu foi crucificado e quem vive nele é Cristo. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Agora, irmãos, vamos recapitular. E agora, esse viver na carne, já não vive o eu foi crucificado. É Cristo quem vive, é Cristo que está vivendo em sua carne, na carne pecaminosa do crente. Mas, irmãos, o que capacita a Jesus Cristo, nós lemos antes,
para ser autor da nossa salvação é que quando Ele, Cristo, está vivendo em nossa carne, é um caminho pelo qual Ele já passou. Ele viveu em nosso mundo, em nossa terra, em sua carne pecaminosa, e agora, em uma mesma carne pecaminosa, vive no crente. É uma experiência replicada. É uma experiência já vivida. Cristo sabe viver esta vida. Ele aprendeu a obediência e agora ele pode replicá-la em um crente que pela fé se submete a ele e deixa que o seu eu seja crucificado. E agora vejamos, irmãos, uma coisa de vital importância. Diz o seguinte, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por que Paulo disse isso, irmãos? Irmãos, a única maneira que nós, eu, você ou qualquer crente pode crucificar o seu eu com Cristo é que precisamente reconheça todo o amor da cruz, que reconheça todo o amor dado pelo céu que levou Cristo a morrer por meus pecados e por vossos pecados, e pelos pecados de toda a humanidade. Quando eu sou capaz, quando o crente é capaz de entender todo o amor colocado na cruz do Calvário, o crente entende que em si mesmo não há nada que mereça ser preservado. E, portanto, é aí que acontece a sua crucifixão. Entretanto, irmãos, se pensarmos que em nós há algo que vale a pena preservar, nunca seremos crucificados com Cristo. Ellen White diz que não há outra maneira de crucificar o nosso eu e que não podemos crucificar o nosso eu por nós mesmos, só o podemos crucificar com Cristo, é porque precisamente em Cristo nós identificamos o contraste conosco, o autêntico e genuíno amor ágape celestial. Quando entendemos a absoluta abnegação do amor de Deus, nós nos vemos como não dignos de ser preservados. Nos vemos, como diz Paulo, a carta aos Filipenses, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. A experiência do crente que crucifica o seu eu e a vida que agora ele vive na carne, vive pela fé no Filho de Deus, mas não é Cristo que está passando por essa experiência, porque Cristo já passou. E em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz: E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Está se referindo a Cristo. Deus foi manifestado em carne. Em uma carne como a nossa, em uma carne caída e pecaminosa. E da mesma maneira, quando eu crucifico o meu eu, é Cristo que vive em mim, como nós falávamos antes. O Pai que morava em Cristo é quem fazia as obras, como podemos ver em João 14:10. Irmãos, a grade de detalhes que se foi tecendo a justiça de Cristo, enquanto estava nesta terra, foi impressionante. Cristo foi até o mais mínimo detalhe, para que nós não tenhamos que passar por nenhuma circunstância nova, pela qual Ele já não tenha passado anteriormente. Quer dizer, nenhuma circunstância pela qual Ele não possa ser o nosso socorro. Vocês devem recordar que quando João Batista se aproxima de Cristo, o que ele disse? Bem, vamos ler a citação. Está em Mateus 3, 14 e 15. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Aqui Cristo manifesta a sua intenção de cumprir toda a justiça, passando por todos os lugares que nós temos que passar. E todo crente tem que passar pelo batismo.
Vamos ver o que nos diz Ellen White no Espírito de Profecia, no manuscrito 144, escrito em 1901. Depois de Cristo ter tomado a representação da raça humana, e com certeza, irmãos, não pode ser representante da raça humana aquele que não pertence à raça humana. Um anjo nunca poderia ser a representação da raça humana. Um anjo nos ajuda, nos socorre, nos conforta, mas nunca pode nos representar. Ele não conhece a nossa vivência e nem nossa experiência. Depois de Cristo haver tomado a representação da raça humana, os necessários passos de arrependimento, conversão e fé, ele foi a João Batista para ser batizado. E logo em seguida nós vemos a citação de Mateus, capítulo 3, versículos 14 e 15, que vimos acima. Irmãos, para ser nosso representante, ele passou pelos passos necessários: arrependimento, conversão e fé. Quer dizer, por todos os passos que tem que passar um crente na sua vida cristã: arrependimento, conversão e fé. Agora, irmãos, ele passou pelo arrependimento porque ele passou pelo batismo, e o livro de Atos fala que o batismo é o batismo do arrependimento. Agora, irmãos, Cristo tinha algo do que se arrepender? Cristo não cometeu pecado, então como Cristo passou pelo batismo do arrependimento? Eu quero dizer, irmãos, que Cristo se arrependeu, mas não por pecados que ele tenha cometido. Ele passou pelo arrependimento dos nossos pecados, porque os nossos pecados, todos os pecados da humanidade foram carregados sobre ele. Dessa maneira, irmãos, a outra experiência que Cristo passou é a experiência de todos os crentes. Alguém poderia pensar que há uma experiência pela qual nós passamos e que Cristo nunca passou por ela. É a experiência quando nos sentimos iluminados pelo Espírito Santo, nós somos convencidos do pecado. E recordando e rememorando os nossos atos, os nossos pecados, somos constrangidos, sentimos pesar por ter caído tão baixo. E eu tenho que dizer, irmãos, que também nesta experiência nós podemos ter Cristo como companheiro. Cristo passou por essa experiência. E vamos ver isso lendo alguns versículos do Salmo 40. No Salmo 40 é Cristo que está falando em primeira pessoa. Vamos ler os versículos de 6 a 8. E diz assim: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. O versículo 8 nos diz como ele se confia ao Pai antes de sua encarnação. Aparece também em Hebreus capítulo 10. E cito isso para mostrar claramente que quem fala aqui em primeira pessoa, no Salmo 40, não é outro senão Jesus Cristo. Agora, nos versículos 9 e 10 diz: proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Está claro que quem está falando em primeira pessoa é Cristo. Lembrem-se o que diz Isaías 42:1. Ele trará justiça às nações. É ele que anuncia a justiça. E segue dizendo: jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Portanto, irmãos, Cristo anuncia a justiça de uma maneira dupla, com os seus lábios e com o seu coração. Quer dizer, com o que diz, com o que faz, com o que é. A justiça está em seu coração e todas as suas ações expressam justiça. Ele proclama a justiça não somente com os seus lábios, mas também com o seu coração. E segue dizendo: proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação. Ele veio para apresentar o Pai, para mostrar o Pai. Claramente é Cristo que está falando aqui em primeira pessoa no Salmo 40. Claramente é Cristo que está falando aqui em primeira pessoa no Salmo 40. E no versículo 11 continua dizendo:
não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Irmãos, ele está apelando ao Pai que não retenha dele as suas misericórdias. Mas por acaso ele necessitava das misericórdias do Pai? Vamos seguir lendo. Guardem-me sempre a tua misericórdia e a tua verdade. Ele pede para que as misericórdias de Deus o guardem. Continua dizendo, não tem conta os males que me cercam. Irmãos, são males que estão atacando a ele? Não. Olha o que diz a sequência. As minhas iniquidades me alcançaram. Ele utiliza um possessivo singular de primeira pessoa. Minhas iniquidades. Agora, irmãos, ele não cometeu pecado, mas os pecados foram postos sobre ele. De tal maneira, irmãos, que ele os vivia como seus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Nossos pecados foram literalmente postos sobre ele. Não foram simplesmente atribuídos a ele legalmente. Irmão, todas as falsificações do Evangelho tentam, de uma ou de outra maneira, nos distintos aspectos do Evangelho, limitá-lo a situações que só têm um conteúdo legal. Mas, irmãos, o Evangelho não é somente algo legal, é algo real. Nossos pecados foram colocados sobre ele. Tantas que me impedem a vista. Segue dizendo, irmãos, nossos pecados foram postos sobre ele, de tal maneira que ele os viveu, como nós vivemos depois de ter cometido esses pecados. Ficamos conscientes deles e iluminados pelo Espírito Santo. Não podemos levantar a vista. Lembro-me de outro que não podia levantar a vista. O publicano da parábola do fariseu e do publicano. Ele não podia levantar a vista porque estava acossado por seus pecados. Essa foi a experiência de Cristo. E, irmãos, então, irmãos, quando vocês passam por essa experiência, recordem sempre que Cristo já passou por ela e que Ele amorosamente quer passar conosco novamente. Vimos aqui, irmãos, que é imprescindível para quem é o autor da eterna salvação, que Ele tenha completado a justiça nas mesmas circunstâncias em nossa carne, porque somente assim pode nos socorrer em todas as circunstâncias. Falando sobre as maldades que foram colocadas sobre ele, diz, são mais numerosas que os cabelos de minha cabeça. Aqui se refere a todos os pecados da humanidade que foram colocados sobre ele. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Como desfalece o nosso coração quando somos atacados por nossos pecados. Irmãos, Cristo não morreu pelos cravos que o cravaram na cruz do Calvário. Ele morreu porque o seu coração desfaleceu, oprimido pelos nossos pecados. E podemos ver em Marcos 15, quando eles comunicam a Pilatos a morte de Jesus, ele fica surpreso porque Cristo morreu no mesmo dia de sua crucifixão, porque os crucificados somente morriam no 3º ou 4º dia. Cristo morreu porque desfaleceu seu coração oprimido por nossos pecados. E não foi meramente legalmente, mas realmente, vivencialmente foram postos sobre ele. O versículo 13 diz, praza-te, Senhor, em livrar-me. Agora, irmãos, a quem apela ele para livrar-lhe? Ao Pai. Essa é uma experiência de Deus ou uma experiência de homem? É uma experiência de um homem como nós. Irmãos, não é uma experiência sem vida, ele passou por ela. Dá-te pressa, Senhor, em socorrer-me. Ele pede a Deus que se apresse a socorrê-lo. Ele passa por uma angústia tão grande que ele pede a Deus não somente que o socorra, mas que se apresse em socorrê-lo. E o versículo 17 diz, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Ele confia na ajuda do Pai. Ele não confia em sua própria ajuda, de sua onipotência, ou de uma carne imaculada. Não, não. Ele confia na ajuda de Deus. Novamente, a experiência de um crente, a experiência de um homem.
E voltando ao versículo 1 do Salmo 40, diz: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu Senhor. Deus o escuta depois do clamor. E segue dizendo, Salmo 42, Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Irmãos, se vocês se sentirem no charco de lodo do pecado, saibam que essa experiência vocês não têm que passar sozinhos. Amorosamente, Cristo a passa com vocês, porque Ele já passou por isso. E quem o socorreu foi o Pai. Ele não saiu por seus próprios meios. Novamente a experiência de um homem. Pôs os meus pés sobre uma rocha. E quando nós colocamos nossos pés sobre uma rocha, essa rocha é Cristo. Firmou os meus passos. É o Pai que firma os seus passos e o tira do charco de lodo. E o faz caminhar novamente. Novamente, não é o seu poder. Ele não usou suas capacidades próprias. Ele falou, eu de mim nada posso. É o Pai que está em mim que faz as obras. É o Pai que firma os seus passos. Uma vez firmados os seus passos, olha o que diz o versículo 3. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. O que faz que muitos temam e confiem em Deus? Em ver a manifestação da justiça, dos passos firmados, de Deus atuando, e o Pai morando nele e manifestando uma perfeita justiça. Somente isso pode fazer com que outros se convertam. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Mas, irmãos, vocês se lembram que a Bíblia diz que outros cantam um cântico novo? São os 144 mil. Nos diz Apocalipse 14:3. Os 144 mil também cantarão um cântico novo como Jesus. Aos 144 mil acontecerá o que diz Gálatas 2:20. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Cristo viverá neles. Agora, irmãos, temos visto que todas as experiências, todas as adversidades que passamos nesta vida ou que temos que passar, Cristo já passou. E sem dúvida a experiência mais dura que temos que passar é esta que se cita aqui em Mateus 16:24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Essa, sem dúvida, é a experiência mais dura para os seres humanos, para os crentes. Negar-se a si mesmo e tomar sua cruz. Mas, irmãos, como temos visto que é a mais dura para nós, Jesus aperfeiçoou a sua justiça lá na cruz, para que através da crucifixão do nosso eu, Ele já fez a provisão. Ele, evidentemente, foi crucificado em uma cruz, bem antes do que nós, para que nós sejamos crucificados com Ele. Se vocês quiserem ver sua experiência, como vimos no Salmo 40, eu os convido a ler o Salmo 22, onde ele está falando dessa mesma experiência, aonde ele se sente desamparado do Pai, mas apela à fé. É a experiência de um homem, ele apela às Escrituras, e no que o Pai já viu em sua trajetória anterior neste mundo. Ficaria encantado em ler alguns versículos, mas me estenderia muito. É por isso, irmãos, que Paulo, em tantos lugares, exalta a cruz. Irmãos, em 1 Coríntios 1:18 diz: a palavra da cruz é o poder de Deus. Em 1 Coríntios 2:2 diz: porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo este crucificado. Ele não vê nada que vale a pena fora da cruz do Calvário. Para ele, a cruz do Calvário era... Ele entendeu todo o amor que foi empregado e dado na cruz do Calvário. Em Gálatas 6:14 diz: mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo.
Novamente, irmãos, ele aceita abandonar o mundo quando ele contempla a cruz de Cristo. Como nós falamos antes, quando alguém vê tudo o que há na cruz de Cristo, entende que não há nada que preservar do eu. Não há autoestima, não há nada de bom que mereça ser preservado em nós. Ao iniciar essa mensagem, eu citei uma passagem de Ellen White, onde ela falava de Cristo, justiça nossa. Agora, essa expressão, justiça nossa, irmãos, ela não inventa, ela extrai da Bíblia. E ela tira desses versículos. Estão em Jeremias 23, 5 e 6. E diz o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará. Está se referindo claramente à descendência de Davi, ao Messias, está se referindo claramente a Jesus Cristo. E agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro. E este será o seu nome com o qual Deus o chamará: o Senhor, justiça nossa. Isso quer dizer que essa expressão teve lugar em seus dias, nos dias do herdeiro de Davi. Agora, quando que se levanta um herdeiro no trono de Davi? É por acaso quando Jesus vem a este mundo? Poderíamos pensar assim. Muitos assim o pensam, porque assim como eu antes dizia, essa expressão, o renovo justo, outras traduções da Bíblia em espanhol dizem rebento justo. Um rebento, irmãos, é um bebê, então alguém poderia pensar que isso acontece logo que Cristo vem a este mundo. Mas vamos ver quando exatamente tudo isso acontece. E quando acontece a expressão, o Senhor, justiça nossa, porque disse que em seus dias, nos dias desse herdeiro do trono de Davi, é quando o chamarão de Senhor, justiça nossa. No Grande Conflito, página 411, diz: Só depois que termine a sua obra como mediador, lhe dará Deus o trono de Davi, seu pai, reino que não terá fim. Isso quer dizer que Jesus Cristo não herda o trono de Davi antes de sair do santuário celestial. É somente aí que ele herda o trono de Davi. Não é antes, é aí. É a isso que se refere a expressão que vimos antes, em seus dias. Nos seus dias o chamarão Senhor, justiça nossa. É quando ele sai do santuário celestial. É o que nos diz outra citação, Primeiros Escritos, página 280 a 281. Vi então Jesus depor suas vestes sacerdotais e envergar seus mais régios trajes. Régio é um adjetivo que tem como sinônimo real. Régios trajes são trajes reais ou trajes próprios de um rei. Segue dizendo, sobre sua cabeça estavam muitas coroas, estando uma coroa dentro da outra. Coroas são próprias de um rei. Cercado pela hóstia angélica, deixou o céu. As pragas estavam caindo sobre os habitantes da terra. É aí, quando ele sai do santuário celestial e as pragas começam a cair sobre a terra, é quando ele recebe os trajes régios. É quando ele herda o trono de Davi. E é, portanto, daí que se usa a expressão que citava Ellen White, que está em Jeremias 23, 6. O Senhor, justiça nossa. Irmãos, é aí quando Jesus Cristo herda o trono de Davi. É algo que também nos apresenta a Bíblia. Apocalipse 11, 15 diz o seguinte: E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre.
E aí, irmãos, quando o sétimo anjo tocar a trombeta, quando ele sai do santuário celestial, agora, irmãos, o que acontece quando Cristo sai do santuário celestial? Que permite que ele herde o trono de Davi. Bem, para entendermos isso, irmãos, vamos ler outro versículo de Apocalipse. Está em Apocalipse 10:7, que diz: Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver por tocar a trombeta, irmãos, é o mesmo acontecimento descrito em Apocalipse 11:15. Quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Os mistérios de Deus são enigmáticos, mas a Bíblia nos diz o que significa. Colossenses 1:27 diz: O mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Irmãos, é a experiência que vimos antes em Gálatas 2:20. E eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo em nós, esperança da glória. Isso é consumado quando Cristo sai do santuário celestial. E é quando Cristo herda o trono de Davi. E é quando tem sentido essa expressão que Ellen White usa, Cristo, justiça nossa, extraída de Jeremias 23:6. É aí e não antes. Falando de outra maneira, irmãos, Cristo herda o reino quando ele tem finalmente súditos, e súditos fiéis. Um rei não pode exercer o seu reinado se não tem súditos fiéis. Nós vemos, por exemplo, na Espanha, a Espanha é um reino, mas há um rei na Espanha porque há súditos. Porque se tivesse somente o rei, seria um absurdo chamar isso de reino. Um reino necessita de um rei e súditos fiéis. Isso acontece quando ele finalmente é chamado Cristo, justiça nossa. A justiça de Cristo é finalmente para nós. Irmãos, isso não é ainda assim porque há uma limitação temporal da graça de Cristo. E isso só poderá acontecer no fim dos tempos. O que tem acontecido é uma limitação na verdade de Deus. A verdade de Deus, como nós vimos no início, tem sido enterrada depois de muitos anos de obscurantismo. E quando ela for libertada em toda a sua luz, é quando um povo fiel que apela às promessas de Deus pode participar da justiça de Cristo. E se cumpre Jeremias 23:6, que diz: Cristo, justiça nossa. Então, irmãos, parece que finalmente Laodiceia terá a justiça de Cristo. Porém, para isso tem que acontecer uma coisa que diz o testemunho fiel: se zeloso e arrepende-te. A boa notícia é que finalmente Laodiceia se arrependerá. Vamos ver brevemente. Em Ezequiel 36:25 diz: Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias. Aqui está falando da purificação e do derramamento do Espírito Santo nos tempos finais. Ezequiel 36:27 diz: E porei dentro de vós o meu Espírito, o derramamento do Espírito Santo. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. E neste contexto, em Ezequiel 36:31 diz: Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Irmãos, aqui está falando de um arrependimento como nunca houve na história. Um arrependimento perfeito. É um arrependimento a que Cristo tem tentado nos levar desde o santuário celestial, nos mostrando os nossos pecados. E, irmãos, uma coisa muito curiosa. Aqui nos diz que finalmente nos envergonharemos de nós mesmos. Recordem-se, é o que se descobre de Laodiceia, a vergonha da sua nudez. Finalmente nos envergonharemos, poderemos ver em toda a plenitude a vergonha da nossa nudez, iluminados pelo Espírito Santo que será derramado sobre nós.
E, irmãos, percebam que a experiência desse arrependimento tem o seu tipo no arrependimento que aconteceu, que vai acontecer agora na chuva tardia, já teve seu lugar na chuva temporã. A chuva temporã, justamente depois do Pentecostes, Pedro, falando a muitos homens, os faz entender que eles foram participantes da crucifixão de Cristo. Do mesmo modo, no tempo do fim, olhem o que diz Zacarias 12:10. Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Esse é o derramamento do Espírito Santo. E olharão para mim a quem traspassaram. Olhando para ele, entenderemos que nós o traspassamos. Nós temos sido homicidas e temos crucificado a Cristo. E prantearão sobre ele como quem pranteia pelo Filho unigênito. Aqui está falando claramente de Cristo, o Filho unigênito de Deus. E o temos crucificado duplamente, primeiramente com os nossos pecados que o levaram à cruz, e também quando o rechaçamos e não abrimos a nossa porta. E por isso, como Laodiceia, vagamos no deserto antitípico deste mundo. Ele está à porta nos chamando e nós o temos rejeitado, nós não abrimos a porta. Agora, irmãos, essa fantástica experiência de Cristo Justiça Nossa acontecerá quando for concluído o tempo de graça, quando 144.000 replicarão a justiça de Cristo. Isso foi algo que Cristo pôde vislumbrar na cruz. E que, sem dúvida, lhe deu alento, lhe deu força. É algo que podemos ver no Salmo 22. Antes eu dizia que no Salmo 22 relata em primeira pessoa os padecimentos de Cristo na cruz. Mas no final se abre uma janela que ele pode vislumbrar no futuro o que estamos vendo agora. Isso lhe dá esperança. E isso o faz entender que aquilo pelo que ele está passando não é em vão. Vamos ver isso no final do Salmo 22. Salmo 22, 28 diz: porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Quando vem o reino? No final do tempo de graça. Cristo está aqui projetando o reino. No final dos tempos, desde a cruz do Calvário. E ele dominará entre as nações. E antes nós vimos que régio é sinônimo de real. Reger é mandar, dominar. Mas no sentido de um rei, tem a mesma raiz que régio. Ele dominará, ele reinará sobre as nações. Ele está projetando para o tempo do fim, quando ele herdará o trono de Davi. E o versículo 30 diz: a posteridade o servirá. Isso quer dizer que ele finalmente terá súditos fiéis. Por isso poderá ser investido como rei, como herdeiro de Davi. A posteridade o servirá. E diz: falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Irmãos, há muita polêmica sobre a última geração. Porém, vemos que este conceito aparece na Bíblia. E não somente implicitamente, em vários lugares, mas também explicitamente aqui. No Salmo 22, falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. E agora añade. Versículo 31. Hão de vir, essa posteridade, hão de vir anunciar a justiça dele. Lembrem-se do que diz o Salmo 40 de Jesus Cristo, anunciar justiça. Mas lembrem-se de como ele anunciava, de lábios e de coração. Ele era uma manifestação da justiça. Seu caráter era a perfeita justiça. Assim é que a posteridade que o servirá anunciará a justiça, mas também com a perfeita justiça de Cristo neles. Eles já não viverão, mas Cristo viverá neles. Como nós podemos ver em Gálatas 2:20. E continua dizendo: ao povo que há de nascer contarão que foi ele quem o fez. Anunciarão que é obra de Deus, irmãos. O que o mundo nunca viu, mas que agora verá. É a evidência que isso é a obra de Deus. Eles anunciarão que é a obra de Deus. Eles anunciarão que Deus fez isso. Bem, irmãos, eu praticamente terminei
E eu quero me despedir com uma citação adicional do Espírito de Profecia, que resume de uma maneira sucinta o que nós vimos, mas que também acrescenta um aspecto que é extremamente relevante. A citação é o seguinte, está em Mensagens Seletas, volume 1, página 425, e também está na Review and the Herald, de 22 de novembro de 1892. E eu apresento esta citação porque a data é extremamente importante. O ano é 1892. Bem, o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo. Isso quer dizer que a revelação disso que estamos vendo hoje, sobre a mensagem da justiça de Cristo, é o que faz começar o alto clamor. Agora, um aspecto muito importante é como Ellen White o expressa. Ela expressa em que tempo verbal? No tempo verbal passado. Já começou, e ela disse isso em 1892. Em 1892, já havia começado o alto clamor, que começa a revelação da justiça de Cristo. Quando se começou a pregar essa mensagem em 1888 e nos anos seguintes, o alto clamor já havia começado. E ela continua dizendo, este é o princípio da luz do anjo, cuja glória há de encher a terra, parafraseando Apocalipse 18. Mas, irmãos, Apocalipse 18 fala do derramamento final do Espírito Santo. Foi o começo do alto clamor, e ela nos diz aqui que também foi o começo do derramamento do Espírito Santo. Essa chuva serôdia, irmão, já começou a ser derramada. E é justamente este nome que toma este evento que eu estou tendo o privilégio de participar. O retorno da chuva serôdia. O que começou, então retornará. De onde parou, impedido, obstruído, avançará até o glorioso final, quando Cristo se manifestará à humanidade nas pessoas do seu remanescente fiel. Que Deus os abençoe, irmãos.